Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo no seu canal PH Vox. Pode-se argumentar que a natureza da segurança internacional e dos conflitos permanece a mesma. Os estados estão, como sempre, envolvidos em competições militares e econômicas de soma zero. Os conflitos armados ainda parecem inevitáveis. Os dilemas de segurança e o equilíbrio ocorrem incessantemente, e assim por diante. No entanto, o modus operandi não é mais o mesmo. Os conflitos são travados de maneiras novas, inovadoras e radicalmente diferentes. Com o advento da guerra híbrida moderna, eles estão cada vez menos sobre a força letal ou provocativa. Eu sou Paulo Henrique Araújo e hoje vamos entender melhor o conceito teórico da guerra híbrida, a partir do estudo de Arsalan Bilal, pesquisador de doutorado no Centro de Estudos da Paz do The Arctic University of Norway. Meus amigos, eu estou lançando o meu quarto e mais novo livro, A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor. E você encontra ele na nossa livraria do PH Vox, que, em virtude do lançamento, está com uma mega promoção com mais de 7.000 títulos com até 70% de desconto, frete grátis para as regiões sul, sudeste e as principais capitais do país. É a sua chance de ter muito conhecimento com um precinho maravilhoso. Passe por lá e ajude esse pobre escritor, né? Afinal, escritor precisa vender livros. Vamos pro vídeo. É importante notar aqui que o conceito de guerra híbrida pode não ser totalmente novo. Muitos praticantes afirmam que ela é tão antiga quanto a própria guerra. No entanto, ganhou força e relevância significativa nos últimos anos, à medida que os estados empregam atores não estatais e tecnologia da informação para subjugar seus adversários durante, ou, mais importante, na ausência de um conflito armado direto. Antes de nos aprofundarmos no conceito, é importante destacar que a guerra híbrida, na era contemporânea, tornou-se cada vez mais popular nos debates políticos após dois importantes desenvolvimentos. Primeiro, em 2005, dois oficiais militares dos Estados Unidos escreveram sobre a, abre aspas, ascensão das guerras híbridas, fecha aspas, e enfatizaram a combinação de estratégias, métodos e táticas convencionais e não convencionais na guerra contemporânea, bem como os aspectos psicológicos ou relacionados à informação dos conflitos modernos. Em segundo lugar, a Rússia invadiu a Crimeia em 2014 e alcançou seus objetivos em virtude de confundir forças especiais negáveis, atores armados locais, influência econômica, desinformação e exploração da polarização sociopolítica na Ucrânia. A guerra híbrida continua a ser um conceito contestado e não há uma definição universalmente acordada para ela. Tem sido alvo de muitas críticas por não ter clareza conceitual, ser apenas uma frase de efeito ou um chavão e não trazer nada de nitidamente novo para os debates políticos. No entanto, o conceito nos fornece informações fundamentais sobre os desafios contemporâneos e futuros em matéria de segurança e defesa. A guerra híbrida e suas características. Para simplificar, a guerra híbrida envolve uma interação ou fusão de instrumentos de poder convencionais e não convencionais e ferramentas de subversão. Estes instrumentos ou ferramentas são misturados de forma sincronizada para explorar as vulnerabilidades de um inimigo ou alvo e alcançar efeitos coesos. O objetivo de confundir ferramentas cinéticas e táticas não cinéticas, ou seja, de confronto, é infligir dano a um estado beligerante de maneira otimizada. Além disso, há duas características distintas da guerra híbrida. Em primeiro lugar, a linha entre a guerra e o tempo de paz torna-se obscura. Isso significa que é difícil identificar ou discernir o limiar da guerra. A guerra torna-se ilusória à medida que se torna difícil de operacionalizá-la. A guerra híbrida, abaixo do limiar da guerra ou da violência aberta, direta, paga dividendos. Apesar de ser mais fácil, mais barata e menos arriscada do que as operações provocativas. É muito mais viável, digamos, patrocinar e disseminar desinformação em colaboração com atores não estatais do que lançar tanques no território de outro país ou lançar caças em seu espaço aéreo. Os custos e riscos são significativamente menores, mas os danos são reais.
Uma questão chave aqui é: pode haver uma guerra sem que ocorra qualquer combate direto ou confronto físico? Com a guerra híbrida permeando os conflitos interestatais, é possível responder afirmativamente. E isso também continua intimamente ligado à filosofia da guerra. A arte suprema da guerra é subjugar o inimigo sem lutar, como sugeria o antigo estrategista militar Sun Tzu. A segunda característica definidora da guerra híbrida diz respeito à ambiguidade e atribuição. Os ataques híbridos são geralmente marcados por muita indefinição. Tal obscuridade é intencionalmente criada e ampliada pelos atores híbridos para complicar a atribuição e a resposta. Em outras palavras, o país visado ou não consegue detectar um ataque híbrido ou não tem o poder de atribuí-lo a um Estado que possa estar perpetrando ou patrocinando. Ao explorar os limiares de detecção e atribuição, o ator híbrido dificulta o desenvolvimento de respostas políticas e estratégicas para o Estado-alvo. A zona cinzenta, o complexo cenário de conflitos. Estudos recentes sobre guerra no Afeganistão e no Iraque demonstram como guerras totais podem ser custosas em termos de perdas humanas, econômicas, sociais e políticas, independentemente de quão díspares sejam as capacidades das partes ou adversários em conflito. Devido aos rápidos avanços tecnológicos e o surgimento de guerras assimétricas, guerras totais podem ser ineficazes mesmo contra potências que têm relativamente menos recursos e influência. A vitória pode, assim, tornar-se uma proposta extremamente difícil. Com o custo da guerra aumentando e novas ferramentas à disposição dos estados, a vontade de lutar guerras totais pode estar diminuindo. Isso, no entanto, não anuncia o declínio dos conflitos, mas muda a dinâmica da guerra. É neste contexto que os estados estão cada vez mais recorrendo à guerra híbrida abaixo do limiar de um conflito armado em busca de suas metas de segurança de soma zero. Em poucas palavras, o ambiente geral de segurança está mudando radicalmente. Apesar da natureza do conflito permanecer a mesma, abre aspas, a guerra nada mais é do que a continuação da política por outros meios, fecha aspas, para a frase do eminente estrategista militar Clausewitz. Embora isso ainda possa ser verdade, os meios de guerra se expandiram notavelmente em meio ao advento da guerra híbrida contemporânea. Isso significa que a matriz político-guerra tornou-se ainda mais complexa, uma vez que a dinâmica da guerra está em um estado de fluxo. A guerra agora significa um leque de possibilidades. Às vezes, pode implicar operações cinéticas em conjunto com o uso de atores não estatais. Às vezes, pode envolver o lançamento de ataques cibernéticos direcionados a infraestruturas críticas, juntamente com campanhas de desinformação. Tais vias são extensas, assim como as maneiras pelas quais elas podem ser fundidas ou justapostas. A guerra híbrida torna a dinâmica do conflito obscura não apenas porque oferece um grande e crescente kit de ferramentas para minar o adversário, mas também porque permite que sua segurança seja prejudicada em duas frentes em conjunto. Isso também se relaciona com o objetivo geral da guerra híbrida. Na frente da capacidade, as vulnerabilidades do Estado-alvo nos domínios político, militar, econômico, social, de informação e de infraestrutura são explorados na medida em que ele é tangível e funcionalmente enfraquecido. Uma segunda frente, em que a segurança de um Estado é minada, permanece de natureza ideológica e diz respeito à legitimidade do Estado. Como observa um relatório da Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento, abre aspas, a legitimidade do Estado diz respeito à própria base sobre a qual o Estado e a sociedade estão ligados e pela qual a autoridade estatal é justificada, fecha aspas. Assim, a legitimidade serve intrinsecamente como alicerce da autoridade ou do custo do Estado. Na tentativa de prejudicar o contrato social que une o Estado e seus constituintes, um ator híbrido tenta corroer a confiança entre as instituições estatais e o povo. Isso faz com que o Estado perca sua legitimidade, que é em grande parte uma função da confiança pública na era moderna, e por sua vez, a capacidade de agir como Leviatã na esfera doméstica. Como corolário, tanto os fundamentos ideacionais quanto a capacidade do Estado de funcionar perfeitamente são danificados por meio de ataques híbridos, construindo confiança para superar ameaças híbridas.
Considerando a natureza complexa e a dinâmica da guerra híbrida, uma série de respostas políticas e estratégicas foram propostas por especialistas. Algumas delas giram em torno de medidas para detectar, dissuadir, combater e responder a ameaças híbridas de maneira meticulosa. No entanto, com os domínios da informação, cognitivos e sociais se tornando a pedra angular da guerra híbrida, qualquer conjunto de soluções sem construção de confiança provavelmente ficará aquém de oferecer antídotos eficazes. A guerra híbrida muitas vezes ocorre abaixo do limiar tradicional da guerra. O que ocupa o centro do palco aqui é o papel dos civis, como eles pensam e agem em relação ao Estado. As plataformas digitais e de mídia social contemporâneas permitem que os atores híbridos influenciem isso em detrimento do Estado adversário com considerável facilidade. As campanhas de desinformação online russas, algumas das quais são muito sutis, mas graves, contra alguns estados ocidentais, constituem um bom exemplo. Além disso, como aludido anteriormente, o Estado é implacável sem o povo. Tira legitimidade e, da mesma forma, poder de seu povo. E isto aplica-se especialmente às políticas democraticamente estruturadas. Ao criar uma cunha entre o Estado e o seu povo, pode-se criar condições para sua implosão. É precisamente isso que um ator híbrido pretende fazer abaixo do limiar da guerra. As ameaças híbridas são frequentemente adaptadas às vulnerabilidades do Estado-alvo ou das comunidades políticas interestatais. O objetivo é explorá-la na medida em que são aprofundadas para criar e exacerbar a polarização tanto a nível nacional como internacional. E isso se traduz em perigosa erosão dos valores fundamentais de convivência, harmonia e pluralismo nas e entre as sociedades democráticas, bem como da capacidade de decisão dos líderes políticos. Em última análise, o que as ameaças híbridas minam é a confiança. É por esta razão que a construção da confiança deve ser considerada o baluarte-chave contra ameaças híbridas, especialmente aquelas que visam minar o Estado democraticamente e as políticas. Além disso, a confiança continua a ser a pré-condição essencial para que qualquer resposta política ou estratégica a ameaças híbridas se concretize. Em outras palavras, nada funcionará ou produzirá os resultados desejados na ausência de confiança. A confiança não deve ser entendida como um fenômeno unidimensional ou de camada única. É necessário em vários níveis e múltiplos domínios. Por exemplo, as pessoas devem ter confiança nos órgãos estatais para que os governos garantam o cumprimento de suas decisões. É alarmante que em muitos países ocidentais, como sugerem as evidências, as instituições estatais estejam perdendo sua credibilidade devido à diminuição da confiança pública. Nos Estados Unidos, a confiança pública caiu de 73% na década de 1950 para 24% em 2021. Da mesma forma, na Europa Ocidental, os níveis de confiança têm vindo a diminuir constantemente desde a década de 1970. Não é apenas a confiança pública no Estado que é primordial. A confiança das pessoas umas nas outras continua a ser igualmente importante. A ascensão do populismo em diferentes partes do mundo, incluindo os países ocidentais, é sintomática de uma maior polarização sociopolítica dentro das comunidades políticas. Isto compromete não só a harmonia a nível social, mas também o tecido social e político de uma comunidade, dificultando assim o desenvolvimento de consensos nos processos de tomada de decisão a todos os níveis. Construir, reconstruir e fortalecer a confiança continua sendo fundamental para criar resiliência duradoura diante de ameaças híbridas que ameaçam agudamente a segurança dos níveis estatal e social. A construção de confiança dentro e entre as comunidades deve ser o eixo dos esforços para neutralizar a guerra híbrida e as ameaças. Isso requer esforços sustentados nos níveis estrutural e político para desenvolver laços fortes entre o Estado e as pessoas, que são sustentados por transparência, apropriação e inclusão significativas.
Sem sombra de dúvida, o país que possui o melhor uso da guerra híbrida é a Rússia. Você gostaria de um vídeo tratando exclusivamente sobre a guerra híbrida russa? Deixe nos comentários o pedido por esta pauta. A nossa frase-chave de hoje é guerra de informação. Escreva nos comentários que curtiremos com o coração aqui no YouTube, assim saberemos quem assistiu até o final e você nos ajuda a engajar este conteúdo para atingir mais pessoas. Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo, contamos com vocês para atingir a meta de 1000 likes. PH Vox, sempre a par dos acontecimentos. Fiquem todos com Deus e até a próxima! Você gosta do nosso conteúdo e quer estar sempre bem informado? Não deixe de se cadastrar no Nossa Voz, o nosso mailing onde você receberá todos os dias os nossos artigos em nosso portal, alertas sobre novos conteúdos, cronograma de lives e muitas informações adicionais, inclusive de coberturas especiais. O link para inscrição está na descrição deste vídeo.